Olá pessoal, bom dia. Iniciando aí mais um dia de operações, hoje dia 23 de março, dando um início aqui, né, uma olhada no último dia de operações aí, último dia de mercado, né? O mercado veio de um dia de tendência, né? Uma tendência desde de abertura, né? Então o mercado abriu com um forte gap de baixo e uma correção até a média, depois um forte rompimento aí, sendo um dia de um spike aqui, né, um spike e um canal. Então, um dia de tendência, uma tendência de baixa aí desde a abertura. Né? No final do dia, né, após aqui essa mínima, o mercado teve aqui então um momento de um clímax, uma correção TBTL lateral. E o mercado então rompeu essa correção, que é uma bandeira final. E o mercado veio então, teve uma correção até profunda, né, no final do dia, com duas barras aí muito climáticas que acabaram trazendo uma correção aí de mais ou menos uns 2/3, correção além dos 50% da tendência, né? No dia de hoje, o mercado abre então sem gaps, né? Então o mercado abre aqui nessa região próximo ao último fechamento e tem uma forte barra de baixa, uma forte barra de tendência de baixa, uma barra aí de 1.500 pontos, porém sem continuidade. Parecem compradores aqui na parte inferior, né, abaixo dessa barra forte de tendência de baixa. Então a gente percebe que há presença de compradores abaixo de barras. Se a gente for observar, então, com premissas para esse momento, o mercado ele já veio acima de uma tendência, de uma máxima majoritária, né, que essa foi a última máxima majoritária. O mercado corrigiu aqui, uma correção até a média, e a partir daqui ele fez um forte rompimento para uma nova mínima. Então a gente pode considerar essa aqui, essa também, né? Eu já tinha ido no último dia, e aqui então seria a máxima majoritária seguinte, né? Então quando o mercado ele vai acima dessa máxima majoritária, a gente já pode entender que o mercado ele está ou em uma lateralidade ou já em uma tendência de alta, porque ele está fazendo máximas e mínimas mais altas e já foi acima de uma máxima majoritária. Então, como premissa, nesse momento, a gente trabalha isso aqui ou com uma lateralidade ampla aqui, né, um Big Down e ele fazendo agora um Big Up, ou como uma tendência de alta, já pode ter ido acima dessa máxima majoritária. Então, nesse momento, premissas, tendência de alta, mercado fazendo máximas e mínimas mais altas, ou TR, lateralidade. Aí, sendo TR, a gente precisa definir o que seria alto e o que seria baixo nesse TR, né? Então, eu estaria adotando mais ou menos isso aqui, né? Essa lateralidade a princípio. Então, esse movimento de uma, duas pernas, e agora um possível movimento de uma, de duas pernas. Então eu consideraria aqui, né, o topo mais ou menos dessa lateralidade. Claro que a gente não sabe, né? Isso é só uma possibilidade. A gente vai trabalhar com possibilidade. Então aqui eu traçaria, vamos traçar aqui, onde seria o terço do meio, né? Terço superior e inferior. A gente divide essa lateralidade em três partes. Então acima aqui dessa barra 1 do dia já seria uma região do terço do meio, né? Então a gente, em lateralidade, a gente vende alto e sai em scalp, e compra baixo e sai em scalp. Então a ideia seria operar vendido nessa região aqui de cima e buscar operações até mais ou menos essa faixa aqui, que seria a faixa desse range, a faixa de 50%. Então já sei que acima dessa barra 1 do dia eu já estaria na parte do terço superior dessa lateralidade. Vou apagar isso aqui. Então nesse momento a gente operaria dessas duas maneiras, né? Ou vendendo alto, que seria essa lateralidade, ou buscaria comprar pensando nesse mercado no ciclo de tendência, né? Então o mercado já no ciclo de tendência, com uma correção aqui até mais profunda. Então qual
qual seria o meu cenário aqui de maior probabilidade nesse momento. Então, dando ênfase às barras mais recentes do gráfico. Então, eu prefiro trabalhar isso aqui como um TR, né? Então, eu estaria olhando isso aqui, estaria esperando o mercado vir até essa região e buscando vendas aqui, né? Pegando o dia, a gente observa que os vendedores eles ainda não ganharam dinheiro com ordem stop, né? Então, por exemplo, quem vendeu abaixo dessa barra ou esse fechamento, ele não conseguiu ganhar dinheiro aqui, pelo contrário, está passando um calor, senão já foi estopado aqui acima, né, dessa barra 1 do dia. Então o mercado foi ali e está falhando, né? Mas quem vendeu aqui com ordem stop, acreditando numa retomada dos vendedores, está passando um sufoco aqui, ou então já teria estopado. E quem comprou, pelo contrário, né? Quem comprou aqui já conseguiu pelo menos um lucro de scalp. Então quem comprou aqui com stop aqui, já estaria saindo aqui nessa região com uma operação aí de risco 1 para 1. Outro ponto a observar é que os compradores eles estão aparecendo abaixo de barras, né? Então aqui presença de compradores, essa barra de baixo aqui ela foi logo vendida, né? Então fechamento teve urgência. Aqui novamente eu vejo abaixo de barras presença de compradores nesse pavio aqui. Então a gente observa nesse momento no mercado que os compradores eles estão mais fortes, né? Não tem tanta força, você não vê tanto deslocamento de preço, né? Mas a gente já percebe pelo barra aqui que os compradores eles estão mais presentes, principalmente comprando correções aqui. O outro ponto aqui que favorece os compradores são a presença de gap, então deixaram um gapzinho aqui. Então veja, o mercado, depois que ele passou por essa máxima, ele não voltou a esse preço, né? Então ele não voltou a essa região de preço. Então isso aqui é um gap deixado pelos compradores, é mais um sinal de força, mais um sinal de pressão compradora. Bom, então esse é o nosso cenário. Vamos avaliar aí se isso continua, né, numa tendência, de repente o mercado fazendo realmente aqui uma tendência, um canal, né, um canal estreito, e ele vai aqui ganhando preços mais altos, se isso tem força, ou se não, ou se ele entra uma presença maior de vendedores e o mercado demonstra mais características de lateralidade, né? Nesse momento eu não vou comprar aqui, pensando nisso já como uma tendência. Eu estou esperando o mercado chegar mais nessa região do topo aqui, desse possível topo, para buscar vendas, dependendo da forma como ele chegar. Se ele chegar, da forma como ele chegar, eu busco vender nessa região. Ó, mais uma vez, compradores abaixo de barra, a gente vai observando isso com os pavios, né? Então, toda vez que o mercado tenta cair, presença de compradores, aí fica um pavio abaixo dos corpos aí. Então aqui novamente presença de compradores abaixo de barra. Dei uma olhada no calendário de notícias e nada de relevante, nada que possa ter aí na agenda para trazer mais volatilidade nesse momento, no horário da manhã, né? Então fica aí mais tranquilo. Não tem nenhum discurso a princípio, nenhum dado relevante para sair aí que possa aumentar a nossa volatilidade. Então, um outro ponto aí para a gente observar, né? Bom, traçar aqui essa outra máxima. Então veja o mercado fazendo máximas e mínimas mais altas. Então isso é característico de um mercado em tendência de alta, né? Então vamos seguir aí observando comportamento do mercado nessa abertura. Outro ponto relevante aqui é que 50% dos rompimentos na abertura, o primeiro rompimento ele tem 50% de chance de falhar, né? Então a gente observa, teve um rompimento de baixo, 50% de chance de seguir para baixo, 50% de chance de falhar. Então ele falhou, né? Então a probabilidade aqui ok, ele falhou, voltou. Então essa perna de alta aqui ela já não seria mais esse 50%, esse primeiro rompimento da abertura, né? Então já seria uma segunda puxada, digamos assim. Então aqui a gente já tem até mais probabilidade disso seguir, né? Por não ser mais
o primeiro rompimento do dia. Bom, iniciei aqui, fiz uma venda, né? Então entrei aqui nessa possível L2 aqui, né? L1, L2, naquela região que falamos aqui seria o topo, né? Uma região do terço de cima dessa possível lateralidade. Daí stop de barra, stop aqui em cima e alvo 1 para 1, acreditando aí ser alta probabilidade o mercado vir, pelo menos até vir aqui antes de andar a mesma quantidade de pontos para cima, né? Essa barra, né, é uma barra uma boa barra de sinal de baixa, mas ela também está dentro de uma pressão, né, aqui, não existe uma pressão compradora. Então a gente a premissa aqui ou de lateralidade ou de tendência de alta, e muitas vezes essas melhores barras elas já aparecem contrárias, né, numa tendência. Então, numa tendência de alta, muitas vezes uma forte barra de reversão de baixa ela se apresenta para emboscar trades no lado errado, né? Eu espero que essa não seja um desses casos, né? Mas eu sei dessa possibilidade. Então, estou aguardando aqui uma continuidade aqui. Na verdade, não estou muito confortável, né, por conta disso. Estou até pensando em sair da operação justamente por conta dessa possível armadilha, dessa pressão aqui dos compradores, né? Vou aguardar aí mais um pouco, vamos ver de repente como é que vai se comportar essa barra aí. Bom, eu decidi sair da operação, realmente não estava confortável. Um outro detalhe, né? Os vendedores, como eu tinha comentado, não ganharam com ordem stop ainda do dia. E realmente, assim, é muito ruim quando a gente quer ser o primeiro, né? E não sei se era isso, mas essa pressão, essa presença de compradores abaixo de barra, tudo isso me fez ficar de alguma forma inseguro, né, na operação. Não inseguro, né, mas desconfortável. Então, eu estava bem desconfortável. E aí, por conta disso, eu preferi sair aqui praticamente no zero. Mas eu acho melhor aguardar. Se eu quiser vender, né, acho que o ideal seria ter uma continuidade aqui primeiro, presença de vendedores abaixo de barra, uma possível retomada e aí uma venda, né? Ou então uma barra climática aqui, de repente. Eu acho que seria melhor para buscar vendas esse tipo de configuração, né? Na verdade, aqui hoje, nesse momento, com esse comportamento do mercado, eu estou mais voltado a comprar, sabe? Estou com o sentimento de que isso aqui realmente seja um canal, início de uma tendência, né? Um canal estreito, né? Então, o mercado já trabalhando aqui, né, nesse canal, teve uma correção. Enfim, a dúvida, né? Então, dúvida é característica de lateralidade, mas nesse momento eu acho que o melhor é ficar fora e aguardar um pouco mais de clareza, né? Ter um pouco mais de clareza para buscar aí uma operação mais bem estruturada. Então, preferi ficar de fora e sair no break-even. Bom, então, aparentemente aí uma boa decisão, né, de ter saído aqui, guardado um pouco mais de clareza. O mercado parece estar fazendo aquele padrão de small pullback trend, né? Então, várias hesitações aqui, né? O mercado vai hesitando, não parece ter muita força, mas o mercado segue, né? Então ele segue aí rompendo, fazendo novas máximas e trabalhando preços mais altos. Então isso é um padrão forte, né? Um dos maiores, os padrões de mais força do mercado. Então, nesse momento, acho que a ideia da venda é deixar em segundo plano e tentar realmente operar isso aqui a favor da tendência, né? Então, como um canal estreito, a gente busca operar correções, né? Poderia ter tentado comprar aqui, mas não fiz, né? Até por conta da falta de clareza aí. Mas agora seria um momento a gente buscar aí, esperar e comprar algum tipo de correção, né? Bom, acabei entrando aqui nesse fechamento. Então, tô com seguindo nessa essa premissa aí de que o mercado esteja realmente num small pullback trend, numa tendência aí de correções rasas, né? Então, isso aí é marcado, uma das características são, claro, as correções elas são rasas, né? Então aqui é uma correção rasa, lateral, mas o mercado sempre que ele vai buscar novas máximas, no caso tendência de alta,
é marcado por uma hesitação, né? Então a gente vê aqui presença de vendedores, a gente vê pavios, né? Presença de gaps, né? Então o mercado parece que ele não está no, ele vai dando um sinal de fraqueza, né? De uma certa incerteza, mas mesmo assim o mercado segue aí fazendo, ele segue, né? Na tendência, né? Então entrei aqui na operação, stop aqui embaixo, alvo aí 2 para 1, coloquei um alvo um pouco mais longo, né? Estou esperando que efetivamente ele se desenvolva nesse padrão e consiga romper aqui acima. Tinha um gap aqui, né? Aqui nessa região aqui de baixo do... Ah não, já fechou? Não, não fechou não. Aqui seria esse gap aqui. Então desse gap para entrada seriam 800 pontos. Bom, vamos avaliar, né? Vamos esperar aí. As características elas são desse tipo de tendência, né? Não, não vejo nesse momento uma outra possibilidade, né? Os vendedores não conseguiram ainda fazer muita coisa, demonstrar força. E na verdade agora, claro, eu espero que eles continuem sem fazer, né? Bom, vamos avaliar aí, aguardar e ver se o mercado continua se deslocando, fazendo máximas e mínimas mais altas. Então estou esperando que isso efetivamente seja um canal, ele siga, né, nesse canal estreito aqui, alguma coisa parecida com isso. Bom, acabei estopando aí a operação, entrei com um stop aí um stop incorreto, né? O stop deveria ser abaixo dessa mínima aqui pelo menos. Fui entrar com uma mão um pouquinho maior e aí o stop tive que botar ele um pouquinho mais alto aqui e aí o mercado me tirou aqui. Uma falha, né? Posicionar o stop no lugar correto, assumir esse risco. O mercado está bem volátil aí, tá com cada barra aí uma amplitude, essa barra aqui é uma amplitude de 1000 pontos. Então realmente é reduzir um pouco a mão e tentar colocar os stops. Tentar não, né? Colocar os stops nas regiões mais corretas, né? Mas o mercado ainda continua ainda no mesmo padrão ainda, a meu ver, né? Bom, entrei então aí na compra, né? É um mercado realmente bastante forte aí nesse momento. Peguei esse stop aqui, falha, né? O stop deveria estar no mínimo abaixo desse swing. Bom, o mercado retomou aqui, mantinha a mesma premissa, né? A mesma característica, né? De canal estreito, de correções rasas. Então eu reentrei aqui na compra, agora sim com stop aqui, e posicionei meu alvo aqui nesse alvo aqui de projetado. Até pensei em adicionar uma posição aqui, mas meu stop ele ia puxar meu preço médio, né, para cá, então achei melhor manter e então sigo aí nessa operação. Uma operação aí mais ou menos 3 para 1, um pouco menos, mas vamos ver se o mercado atinge aí o meu alvo. E esse projetado foi projetado dessa bandeira aqui, né, dessa bandeirinha aqui, ó, que eu deixei traçada. Então seria essa mínima aqui, mercado rompendo, né, nesse ponto, um pouquinho mais abaixo, né? Bom, vamos ver se o mercado chega lá antes de ter aí alguma correção. Aqui tinha um gap, né? Esse gap aqui, então ele já foi preenchido, né? Já foi fechado. Posso até apagar já essa linha aqui. Bom, vamos ver, apresentando presença de vendedores aí, eu vou segurar, ver se o mercado chega aqui no meu alvo, essa linha rosa aí. Bom, o mercado atingiu então aí o alvo, né? Então foi uma operação aí, até pensei em algum momento aqui, né? Isso é importante a gente reforçar para nas próximas ocasiões a gente não cair nesse erro, né? O mercado teve essa falha aqui, né? Esse pavio aqui superior, doji, e aí nesse momento bate aquela insegurança, aquele desejo de zerar a operação, né? Você está com lucro já estava negativo no dia porque tinha tomado um stop aqui, e aí você fica pensando em sair, né, para garantir alguma coisa, para zerar a perda, né? Mas eu lembro do livro daquele Tom Hogarth aí que tem comentado bastante até, que o melhor perdedor vence, né? Que ele fala, uma das coisas ali do livro que é interessante é você tratar realmente cada operação como única, né?
Então, ok, tomei um stop aqui e na verdade o stop foi um stop por uma falha, não de leitura, mas uma falha de posicionamento de stop, né? Então o stop deveria estar pelo menos abaixo dessa mínima, como eu comentei já. E eu acabei estrangulando ele aqui para entrar com uma mão um pouco maior. Então essa operação não podia ser influenciada, né? Ou não podia trazer um erro nela, saindo mais curto, por conta do stop da operação anterior, né? Então seria uma falha. Então consegui segurar, deixei o stop lá no alvo, foi uma operação praticamente aí de 3 para 1, né? Então foi uma operação aí que mais ou menos isso, né? Olha aqui, isso. Então uma, duas, uma coisa errada. O financeiro aí deu quase 3 para 1. Enfim, então o mercado segue forte, né? Então teve aí essa forte barra. Aqui eu pensei até em adicionar, como eu já tinha comentado, mas preferi segurar, né? Porque senão ia trazer meu preço um pouco mais para cima. E aqui eu pensei em zerar, mas aí eu consegui segurar aguardando os alvos. Bom, então é isso, mercado forte, mercado seguindo. Vamos ver se a gente encontra aí uma outra oportunidade aí no mercado. Bom, dei um zoom out aqui e a gente observa que essa é uma região que o mercado tem respeitado aí nos últimos dias, né? Então, olha, falhou aqui. Na verdade, já tinha falhado antes aqui e aqui pode ser um novo. Ficar atento aí para essa região, né? Claro que é mais relevante para nós é a pressão das últimas barras, né? Então, no dia de hoje, pressão muito forte aí pro lado dos compradores. Então, o mercado aí nesse forte padrão de tendência, né? Que é uma tendência desde a abertura, né? Um trend from the open com característica aí de small pullback trend. E a gente imagina que aqui ele possa ter algum tipo de enrosco, mas pressão predominante aí do lado dos compradores. Interessante a gente observar os gaps, né, que ficaram efetivamente abertos. Então teve esse gap no início aqui, né, que ficou aberto. Se a gente for pegar aqui, ó, mais um gap aberto. O mercado não voltou, né, depois que rompeu aqui. Ele não voltou nesse preço. Ó, o gap aberto. Gap de média móvel, né? Aqui mais um gap aberto. Podemos traçar aqui. Enfim, mercado muito forte. Canal estreito. E aí nisso a gente não quer vender. A gente só quer comprar, né? Vamos ver se o mercado dá algum tipo de correção aqui, né? Seria interessante se ele tivesse aqui algum tipo de correção. A gente tentar reentrar, né? Nesse momento agora fica difícil comprar. Poderia, né, comprar, tentar alongar mais mas nesse momento o mercado já é um pouco climático também, né? Então o ideal aqui seria realmente algum tipo de correção, né? Então aqui o gráfico de 60 minutos, eu tinha comentado aí que essa é uma região que o mercado tem respeitado, né, como uma resistência. Então aqui ele falhou e veio buscar preços mais baixos aqui novamente e vamos ver se isso se repete ou se efetivamente o mercado consegue romper, né, essa lateralidade, o que aí poderia fazer com que o mercado viesse buscar preços mais altos, né? Então, projetado isso aqui para cima, o mercado vindo trabalhar aqui nessa região, né, voltando aqui a preços mais altos, né? Bom, vou aproveitar, né, e abrir aqui o nosso arquivo de Small Pullback Trend, né, para ver se realmente as características, elas aproveitar fazer um estudo aqui, né? Vamos verificar se efetivamente batem, né, as características desse dia com o que a gente tem aí no nosso material, né? Então, a gente abrir aqui, então esse arquivo aqui. Então a gente vê, né, olha, as características dos pullbacks geralmente são pequenos, né? Então não voltam muito e não duram muitas barras, né? Então se a gente for observar, né, vamos lá. Então realmente, né, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 barras, né? Aqui, ó, 3 barras. Então eles não voltam muito, né? Não duram muito tempo. Pullbacks são menores, tamanho médio de uma barra, então são pequenos, né? Tem muitas tentativas de reversão, então
Então você tem algumas tentativas de reversão aqui, o mercado parece que vai reverter aqui nessa barra, parece que vai reverter e ele continua subindo, né? Ele fala que no final de 2 a 3 horas, geralmente, né, então há uma alta probabilidade de ter um pullback que o tamanho ele varia de 50% a 100% maior que as correções a priori. Então seria uma correção, seria o dobro, né, mais ou menos o dobro dessas correções anteriores. Isso ainda não aconteceu, né? Às vezes parece uma perna de tendência dentro de um TR, né? Então muitas vezes é uma característica, né, aquilo que a gente falou, né? Você parece que você está dentro de um TR e essa perna ela parece que não é uma perna tão forte, né? Parece uma perna de uma tendência, mas dentro de um TR em algum momento vai vir uma correção, né? Bom, vamos continuar. Iniciantes falham em ver que as correções são todas pequenas. O mercado parece nunca voltar à média móvel, porém o preço continua se afastando lentamente da abertura. Então veja, é justamente isso, né? As correções são pequenas, o mercado parece que nunca vai voltar à média móvel, né? Parece que e quando você vai ver o mercado, o preço continua se afastando e o mercado vai embora, né? Lentamente ele segue. Em dias de correções rasas, frequentemente a maior parte do canal é uma lateralidade estreita com uma inclinação levemente ascendente com pouco ganho de preço. Aqui até que não foi tão isso, né? Então é um canal estreito, mas de alguma forma ele ganhou realmente profundidade no preço. Muitas vezes ele está dizendo que muitas vezes o mercado ele fica num canalzinho assim e ele vai meio que trabalhando assim lentamente, mas vai dentro desse canal se afastando e o preço vai subindo. Bom, seguindo aí, características das barras, né? Ausência de grandes barras de tendência consecutivas. Então você vê uma barra de tendência forte, doji, barra de tendência forte, um doji com corpo de alta, né? Aqui novamente barra de tendência com um doji. Então, barra de tendência, um pavio superior, doji. Aqui novamente. Então é uma característica em relação às barras, né? As barras com muita hesitação, pavios grandes, isso traz um alerta se o mercado está na tendência ou se é uma perna dentro de um TR. Então foi o que eu falei, né? Então as barras têm hesitação, tem muito pavio nas barras. Você não tem barras como essa aqui, ó, por exemplo. Então essa aqui não tem continuidade, né? Muitas barras assim. Tem barras com pavios, então isso vai deixando traz um sentido de um alerta, né? De uma incerteza. Muitas barras não parecem particularmente de alta. Muitas barras pequenas, dojis, falta de barras grandes consecutivas, fechando próximas às máximas. Então é o que a gente comentou aí. A maioria das barras de sinal parece ruim e há muitas barras de tendência contra a tendência. Até que não tivemos tantas, né? Tivemos essa aqui que eu até vendi por sair, né? Justamente por conta disso, dessa possibilidade desse padrão. Aqui uma barra também aqui de reversão de baixa, mas até que nesse dia de hoje não tivemos tantas barras. Lembrando que as características elas vão somando, né? Não necessariamente você precisa ter todas. Quanto mais características presentes no padrão, mais forte ele é, né? Bom, isso com relação a barras, né? Então falamos de pullbacks, falamos de barras e agora vamos falar de gaps. Em relação a gaps, ele fala que é uma característica importante, né? Então a presença de gaps é uma das formas de você ter certeza que um small pullback trend está se formando. Então veja, a gente falou aqui no início, né? Então, a gente teve gap aqui novamente, presença de gaps. Tivemos aqui gap negativo também, ó. Onde que eu tinha passado? Acho que aqui, né? Isso. O mercado ele rompe aqui, ó, essa máxima e talvez aqui tenha fechado, né? Mas acredito que não. Mas ele vem deixar um gap negativo, né? Então um gap de corpo. Aqui também eu acho que deixou. Se formos, ó. Então o mercado rompeu, veio, só tocou com pavio aqui, mas ficou um gap negativo. Mas a presença de gaps normais, né? Que tem um gap normal aberto. Esse aqui, tivemos esse aqui também, então presença de gaps aí presente. Desse tipo de tendência, tipicamente você vai ver muitos gaps de corpo, mas geralmente pelo menos um gap normal. Então foi o que aconteceu no dia de hoje, né? Tivemos até mais que um gap normal. Os gaps se mantêm abertos sem padrão de escada, ou seja, a tendência é forte, o preço ele não vem
abaixo do ponto de rompimento. Vamos lá, em uma tendência de baixo, gap, bom, isso aqui ok. Então falamos das características em relação a gaps. Apesar de características de TR, provavelmente você está em um small pullback trend e as chances de ir além são grandes. É o que falamos, né? As chances do mercado seguir, elas são grandes. Então é alta probabilidade aqui operações na compra. A questão aqui é posicionar o stop no lugar correto. Em uma tendência de baixo, compradores não compram até que vejam compradores de ordem limitada fazendo dinheiro. Então é justamente isso, né? Então nesse momento você não vai vender até que vendedores, quem vendeu acima de ordem, acima de barras, consigam fazer dinheiro. Então aqui hoje, nesse momento, nem isso, né? Então a gente tem uma dificuldade dos vendedores de ganhar dinheiro no dia de hoje, mesmo com ordem limitada, mesmo vendendo acima de barras. Barras grandes que aparecem tarde na tendência, clímax pode ser o indício de que o TR está próximo. Então a gente não teve nenhum clímax ainda, não teve nenhuma forte puxada, nenhuma forte barra que demonstrasse uma exaustão do movimento. Como operar isso, né? Os traders não devem operar contra a tendência enquanto os gaps estiverem abertos, né? Enquanto existirem gaps negativos. Então, o dia de hoje, principalmente depois aqui de identificado o padrão, não buscar vendas, né? Então, seriam operações aí muito difíceis de conseguir êxito. Compradores compram primeiro pullback na média, então setup de 20 de gaps, a primeira correção quebrar uma linha de tendência, também é uma chance boa, né, de o mercado ir além. Então a gente pode traçar aqui, né, uma tendência aqui, ó, uma linha de tendência. Poderia traçar aqui também, ó, uma micro linha de tendência aqui, ó. Então a primeira vez que o mercado romper essa micro linha de tendência para baixo, pode ser um setup de compra, apostando que isso aqui vai falhar, o mercado volte aí, pelo menos fazer um scalp para cima. Bom, então era isso, esse é o nosso... então coloca o stop abaixo do fundo da perna de alta, em uma tendência de alta, então aí, ó. Então, claro, né? Eu não coloquei o stop abaixo do fundo da perna de alta, coloquei um pouco acima, fui stopado praticamente no meu preço, o mercado subiu. Ainda bem que eu consegui reentrar, né? Porque senão eu teria visto o mercado subir e ter se confirmado a minha leitura e eu teria saído negativo. Depois de uma nova máxima, suba seu stop para baixo do fundo anterior. Então, nesse caso aqui, dessa operação, né? Vamos pegar aqui novamente. Pagar aqui para o mercado segue buscando um preço mais alto. Nesse caso, dessa compra que eu fiz aqui, no mínimo, né? O mínimo era ter um stop abaixo desse fundinho aqui, né? Se a gente pega esse fundo aqui, o meu stop teria que estar no mínimo abaixo desse fundo aqui. E aí depois que ele rompeu, né? Ele rompeu aqui esse topo, seguiu, aí eu puxaria ele para baixo. Não faria muita diferença, né, nesse caso, mas puxaria para baixo desse fundo aqui. Rompeu, seguiu, fez um novo rompimento aqui, puxaria para baixo, talvez desse fundo aqui ou desse fundo aqui. E assim você vai subindo, né? Posicionando seu stop, diminuindo seu risco e surfando aí de alguma forma a tendência. E o último, importante tentar segurar para swing ao menos parte da sua posição quando você observar um forte dia de tendência desde a abertura. Então veja, ele fala, né, que é importante você tentar segurar pelo menos uma parte, né? Então seria interessante se tivesse segurado pelo menos uma parte desse dia aqui para um swing. Se bem que a operação foi de swing, mas veja, só da minha saída para cá o mercado já andou praticamente o dobro, né, do que ele tinha andado. Não, tá bem não. Essa operação foi uma operação de 1.500 pontos, 1.600 pontos e aqui ele já teria andado mais quase 1.000 pontos, né? Um mercado muito volátil aí, no dia de hoje. Mas é isso. Então, feito aí um estudo paralelo às operações, um dia de small pullback trend, resultado do dia aí de pouco menos de 2 R's, né? Uma operação perdedora, ali por conta de um stop mal posicionado e uma operação vencedora aí, um swing mais ou menos de 2,5 para 1, saindo no dia aí com praticamente 3 para 1, saindo quase com 2 R's aí no dia, né? Bom, então é isso, valeu, até mais.